você vê, Jake, nesse cenário de hoje, você vê diferença entre o momento que os Estados Unidos estão vivendo e o momento que o Brasil está vivendo? Ou você acha que a gente está reagindo da mesma forma e desenvolvendo da mesma forma? Cenário de produção? De produção audiovisual. De produção audiovisual, eu acho que não. Tá? Eu acho que o cenário americano é muito mais maduro. Os Estados Unidos é um cenário completamente atípico. É um país que ele viveu cenários de guerra e que tem protocolos, como você gosta de falar, de guerras para qualquer tipo de situação possível, apesar que a pandemia aqui pegou muito forte, acima de todos os protocolos, mas o americano obedece protocolos e consegue se policiar em protocolos muito mais fácil do que o cenário brasileiro. No cenário brasileiro, a gente tem outros fatores que são muito adversos do cenário americano. Porque o cenário americano, basicamente, a gente está falando do cenário de Covid, né? No cenário brasileiro, a gente tem toda a parte de funding que mudou de 3 anos para cá, não foi nem recente, não foi nem derivado do Covid, de 3 anos para cá, com regulações da Ancine que mudaram, deixaram de existir e tudo mais, que realmente movimentavam o mercado de produção audiovisual no Brasil. Então, assim, se você me perguntar, eu vou te falar assim, que não é só a pandemia que desacelerou a produção do Brasil. O cenário de funding, de leis de incentivo, de fundos setoriais, que era muito forte, que era a base da produção brasileira, e não estarem ativos há 3 anos, então não é nenhum cenário atual, já são 3 anos, isso impactou de ano a ano, porque tinham muitos projetos que já estavam contemplados há 4 anos, há 3 anos e meio, e vinham sendo produzidos. Mas daí acaba as verbas que foram arroladas de 3 anos atrás para cá. E isso impactou fortemente no cenário de produção audiovisual no Brasil. O que eu acredito que também, da mesma forma que eu falo do achar o caminho, eu acho que a Ancine está achando o seu caminho, deve propor dentro em breve algum tipo de adaptação ou de fomentos ao audiovisual, e que eu acho que se chegar agora, nesse momento, pode ser um momento mais propício, porque todas as produtoras já meio que se adequaram às novas políticas sanitárias e tendo verba para produzir, isso se alavancaria muito rápido, entendeu? Você está otimista? Como é que você está vendo o resto desse ano? O resto, nós nem começamos, né? Como é que você está vendo? Eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu vejo que esse ano a gente tem que olhar com cautela, né? Eu acho que todos os planejamentos estratégicos têm que ser feitos com cautela. Porém, a gente tem que olhar com cenários, tem que olhar para cenários muito interessantes. Por exemplo, o produtor audiovisual brasileiro, ele normalmente dependia de umas 10 TVs, que eram para quem ele vendia a produção audiovisual no Brasil, entre TVs abertas e TVs a cabo. Umas 10, que eram os grandes desejos dos produtores audiovisuais. Só no final do ano passado, para esse começo do ano, a gente já está falando de mais de 10 plataformas que pousaram no Brasil de VOD. E até meio do ano, vão ter pelo menos mais umas 10 grandes plataformas que devem pousar no território tupiniquim do Brasil. Então, a gente mostra que existem grandes oportunidades para os produtores audiovisuais produzirem conteúdos originals, produzirem conteúdos focados em monetização em todas as plataformas ao mesmo tempo. Porque a maioria das plataformas não pede exclusividade. Então, você consegue colocar em 10, 15 plataformas ao mesmo tempo o mesmo conteúdo e tendo monetização um pouco de cada uma, e no final das contas dá uma monetização muito interessante. Mas mesmo isso tem que ser uma coisa a ser absorvida pelos produtores de conteúdo que estavam habituados a negociar um grande pacote com um único canal e ter uma negociação única, pesada, ao invés de 15 pequenas. Então, isso tudo
é um bom cenário para o produtor audiovisual, porque é um cenário de menos risco, porque ao invés de você ter um parceiro que pode te pagar ou não, você tem 15, 20 parceiros. Você dilui o risco, né? Você dilui o risco, você pode fazer muito mais negócio sem tanta pressão. Então, assim, se olhar então, em termos de positivo ou negativo, cenário, eu acho que é um cenário bem positivo para produtores independentes brasileiros de produzirem mais conteúdo voltado a essas plataformas digitais que estão pousando no Brasil. É muita plataforma. Cada uma delas traz uma monetização diferente, seja por publicidade, transacional, por assinante, né? Como o Netflix é por assinante. Então, cada uma traz seu modelo comercial. Eu acho que o produtor audiovisual brasileiro ele tem que ser otimista e entender que é um cenário muito bom, mas ele tem que estar atualizado, ele tem que produzir, ao invés daquelas séries grandes, pequenas séries, para várias plataformas diferentes, com budget bem pequenininho, ou seja, não super produções, mas pequenas produções. Eu acho que esse é um caminho muito saudável para os produtores brasileiros nesse momento. Olhar mais o mercado e produzir mais daquilo que o mercado quer assistir e pode consumir, né? Em vez de insistir num formato original. Acho que a gente tem que reaprender. Que bom que você está otimista e que bom que você está vendo todas essas vertentes. Eu acho que com o Covid, o que já era a importância do vídeo, cara, extrapolou em tudo, né? Tudo virou vídeo, tudo virou tela. Então, sim, acho que né, a gente já não lê tanto, a gente assiste vídeo, a gente aprende por vídeo. Então, assim, as produções mais né, de cinema e das plataformas, as produções mais artísticas e tal, com certeza elas ficam prejudicadas por conta de tudo isso que a gente está falando. Mas o profissional do audiovisual acho que nunca foi tão necessário, né? E acho que todo mundo percebeu o valor e a diferença de você ter um vídeo bem produzido, um vídeo profissional, de uma coisa caseirona feita mais ou menos ali no improviso, que a gente teve uma flexibilidade de entender durante um tempo, né? Isso é o que dá para fazer agora, na hora do susto ali do início da crise, mas agora acho que a gente já espera essa produção mais profissional, né? Que eu acho que para o profissional do audiovisual é uma semente próspera, né? Daqui para frente, se a gente também souber como profissional se adaptar e estar aberto também a produzir outros tipos de materiais que talvez não só se a dificuldade está no cinema, para que outro lugar eu possa ir onde eu tenha mais espaço nesse momento. Falando de Full Sail, né? Você mais do que ninguém sabe que um profissional bem preparado e atualizado, eu tenho funcionários formados pela Full Sail aqui, né? E isso é ímpar, assim, a produtividade que tem um colaborador bem treinado é outra coisa. Então, assim, hoje, um profissional de audiovisual bem preparado, ele consegue captar, ele consegue mixar, ele consegue editar muito mais do que um profissional que não se atualizou, que não se profissionalizou, que ainda está no old school, entendeu? Então, eu acho sim, Carol, que um bom profissional hoje faz muita diferença porque ele consegue produzir mais com menos, que eu acho que a grande receita hoje de bolo é produzir mais com menos, consegue pensar fora da caixa, porque ele já traz elementos, principalmente tecnológicos, de como técnicas de edição, técnicas de construção de storytelling mais atualizados e que você consegue realmente produzir muito mais rápido, com menos investimento e de uma forma mais eficiente.